Sexta-feira 13 é definitivamente uma das maiores franquias de terror de todos os tempos, e isso muito se deve ao personagem Jason Voorhees. E embora ele seja mais conhecido por sua máscara de hóquei, Jason possui várias outras características fisiológicas que o destacam entre outros vilões de terror. Após se afogar no Crystal Lake e ressurgir como essa entidade horripilante, Jason passou por várias mudanças ao longo do tempo. Hoje exploraremos todos os detalhes fisiológicos do assassino psicopata e falaremos sobre sua anatomia. Antes de entrarmos na explicação, eu peço para que você deixe seu like, inscreva-se e comente para ajudar no engajamento do canal. Uma das grandes questões sobre o Jason é como é o rosto por baixo da máscara. E é curioso isso, porque o rosto do Jason muda bastante ao longo da franquia. Em Sexta-feira 13, parte 2, Jason tinha cabelos longos e barba por baixo da máscara. Já na terceira parte, Jason é exposto como uma pessoa alta, careca e musculosa. No quarto filme, lançado em 1984, o que deveria ser o capítulo final, Jason surge com uma aparência ainda mais grotesca, graças aos efeitos práticos de maquiagem feitos pelo Tom Savini, o mago dos efeitos especiais de filmes de terror. Na cena em que Jason é intensamente golpeado com machadadas desferidas pelo pequeno mancebo Tommy Jarvis, é exposto a face deformada e ensanguentada do assassino, que é foda, diga-se de passagem. Por outro lado, a quinta parte da franquia mostrou uma versão diferente do personagem, onde um paramédico chamado Roy Burns estava se passando pelo Jason. Como ninguém gostou dessa palhaçada, o sexto filme trouxe consigo um visual decadente e de morto-vivo que acabou sendo bastante icônico para a saga. O próximo capítulo de Sexta-feira 13 também exibe um visual que chama bastante atenção. Aqui o Jason está literalmente apodrecendo e tem um aspecto monstruoso. Dá uma sensação de que se você olhasse para ele com cuidado, veria larvas revolvendo a pele profana do vilão. Um aspecto interessante da anatomia do vilão são as órbitas oculares danificadas dele. Para entendermos como isso aconteceu, temos que voltar na quarta parte da franquia Sexta-feira 13, o capítulo final. Nele, Jason foi atingido com um machete, causando danos permanentes ao seu olho esquerdo. Os diretores dos filmes futuros mantiveram esse detalhe. O curioso é que em Jason Vai para o Inferno houve um pequeno erro ao mostrar o olho direito danificado em vez do esquerdo. Por que Jason usa uma máscara? A máscara de hóquei do Jason tem sido uma de suas características mais marcantes. Nos filmes slashers dos anos 70, 80 e até depois disso, era meio que moda que os vilões usassem máscaras. Eu penso que o precursor disso tenha sido o Massacre da Serra Elétrica de 1974, sendo que Halloween de 1978 meio que solidificou essa tendência. Antes disso, você tinha alguns filmes de terror que poderiam ser considerados slashers, como por exemplo Black Christmas de 1973, mas nele o vilão não usa máscara. O termo slasher e os clichês do gênero são de fato estabelecidos com Halloween, e é a partir daí que a coisa ganha corpo e vai se expandindo subsequentemente. Mas, falando de Jason, após o aparente afogamento dele na juventude, o vilão passou a usar a máscara para esconder seu rosto deformado. Mesmo antes de sua morte, aparentemente, Jason tinha hidrocefalia e várias deficiências mentais, preferindo manter o rosto oculto para evitar que as pessoas o vissem e zoassem ele. Após seu retorno, ele inicialmente usava um saco de batata sobre o rosto, e é somente no terceiro filme que Jason passa a usar a máscara de hóquei que permaneceu com ele por muito tempo. Embora alguém pudesse pensar que deve haver uma razão específica para essa máscara em particular ter sido escolhida, foi apenas uma coincidência. A equipe estava testando a iluminação, mas não queriam aplicar maquiagem apenas para alguns testes. O supervisor de efeitos especiais tinha alguns equipamentos de hóquei no set e propôs que o personagem usasse tal máscara temporariamente. A máscara valorizou o aspecto assustador e imponente de Jason e deu ao seu personagem uma vibe sinistra, levando à decisão de moldar uma nova máscara de hóquei e adicionar alguns triângulos vermelhos para aprimorar o estilo. Jason pode trocar de corpos? Embora Jason já possua várias habilidades, como ter uma vaga especial no estacionamento por ser deficiente, outra capacidade que ele tem é trocar de corpos, transferindo sua alma para o corpo de outra pessoa como uma espécie de trocando as bolas do inferno ou algo do tipo. Pelo menos é isso que nos mostra Jason Vai para o Inferno, onde no final nós vemos que o mal reside no coração de Jason e que ele pode usá-lo para possuir as outras pessoas. Aí você pode falar, mas esse filme é um cocô, não dá para levar a sério. Concordo, mas... Na verdade eu só quero dizer que concordo mesmo, não tem mais não. Quando um legista come o coração de Jason neste filme, porque raios alguém faria isso, a alma do vilão é transferida para o corpo do sujeito. Vale destacar que o ator que interpretou o legista quase vomitou ao comer esse coração artificial feito de gomas.
Jason pode se reproduzir? Será que o Jason Voorhees está no Tinder? Será que ele tem um perfil cadastrado em sites de namoro online? Bom, claramente ele tinha problemas no que tange a questão de relacionamento. Primeiro temos que lembrar que o Jason se afogou porque dois jovens estavam se pegando em vez de cuidar dele. O vilão também é bastante conhecido por matar jovens enquanto estes fazem o famoso sesgo. Parece que ele tem uma repulsa ao ato e a todos que o praticam. Seria Jason um incel, um red pill, um MGTOW? É curioso isso porque essa parada de jovens que fazem sexo em filmes slasher, ou que bebem e usam drogas e acabam morrendo, confere uma espécie de característica moralista aos vilões, como se fosse um ensinamento de que as pessoas jovens que fazem coisas erradas são punidas, enquanto que a moça virgem, pura e inocente normalmente é a que sobrevive. Mas pelo que eu vi, essa nunca foi a intenção explícita da maioria dos diretores. Acho que foi o John Carpenter que falou, né, sendo o diretor do primeiro Halloween, que essa nunca foi a intenção dele. Seja como for, essa moda acabou pegando. Assim como o George Romero disse que o cara negro que morreu no final do Madrugada dos Mortos, original, sendo baleado pelos policiais por engano, isso após se livrar de todos os zumbis, também não foi nenhum comentário por parte dele. Ele falou, não, eu só fiz a parada, mas não estava pensando em fazer nenhum comentário político não. Engraçado como às vezes a gente acaba atribuindo significados a coisas que não necessariamente tem ou que os caras não tinham pensado em nada muito profundo, mas nós supomos que sim. Bom, enfim. Em resumo, dado o fato de que Jason parece ter aversão à intimidade física, é bastante improvável que ele se envolva em tais relações e se reproduza. Vale destacar que Jason é um morto-vivo e também há a possibilidade de que ele nunca possa se reproduzir ou ter filhos, mesmo que mude de ideia. Além disso, ele não parece mentalmente preparado para criar e cuidar de uma criança. Só eu que acho isso? Apesar dos problemas de Jason com relação a questões libidinosas, eu lembro que no terceiro filme, essa moça aqui, chamada Chris, quando ela volta ao Crystal Lake com os amigos dela, ela fala que no passado um cara tinha atacado e tentado abusar dela na floresta, e ela descreve o cara como sendo Jason, só que isso contradiz tudo que caracteriza o vilão. Então isso é só uma incoerência por parte do roteirista. Inteligência. Jason se mostra bastante inteligente para um morto-vivo. No filme de 2009, nós inclusive vemos ele fazendo armadilhas para capturar suas vítimas. Na verdade, nesse filme vemos um lado mais estratégico do assassino, sendo que nos outros, ele é mais uma máquina de matar imparável. Agora vamos falar da força, o quão forte Jason é. Bom, em um dos filmes, ele com um soco é capaz de arrancar o coração do peito de uma de suas vítimas. Ele é forte o suficiente para perfurar concreto ou metal com seus punhos também. Jason pode decapitar alguém com apenas um soco e até quebrar membros ou corpos inteiros, rasgando-os ao meio com as próprias mãos. Outro feito dele foi cortar 3 pessoas de uma vez com seu facão. Além disso, o assassino também é resistente à dor e capaz de suportar ferimentos que para outros seriam fatais. Basicamente, depois de se transformar em um zumbi, Jason se tornou basicamente imortal, não necessitando comer e se tornando imune ao envelhecimento. No filme Jason X, vimos que a galera tentou de tudo para matá-lo e quando viram que não tinha como, decidiram congelá-lo. A coisa deu certo, por uns 500 anos ou algo assim. É basicamente o Brasil, né? Piadinha crítica. Outra coisa muito importante, será que Jason cresceu ao longo do tempo? Bom, se você olhar os filmes, ele definitivamente tem ficado cada vez mais alto com o tempo. Quando Warton Gillett interpretou Jason em Sexta-feira 13, parte 2, o personagem tinha uma altura de 1,85 m. Mais tarde, Richard Brooker interpretou o personagem na terceira parte com seus 1,91 m. A altura de Jason continuou a aumentar ao longo da franquia, apesar de que Kane Hodder, que interpretou o vilão na sétima parte e é o mais conhecido ator a ter feito o Jason, tem 1,89 m. Por outro lado, Derek Mears, que interpretou o personagem em 2009, tem 1,96 m, sendo o maior ator em estatura a ter vivido na pele do assassino. Será que o Jason possui algum medo? Ao longo da franquia, a coisa mais próxima de um medo ou trauma que o assassino tem é a água, isso devido ao seu afogamento, provavelmente. Tommy Jarvis, para derrotar o Jason no sexto filme da franquia, inclusive usou a água deixando-o acorrentado ao fundo do lago. Outra coisa interessante de se falar é que nenhum vírus ou bactéria é capaz de infectar nosso vilão, apesar de que ele parece estar se deteriorando ao longo do tempo. Sendo que conforme os filmes vão se desenvolvendo, vemos o visual dele cada vez mais apodrecido e cheio de cicatrizes, enfim. Será que ele vai virar um bolo mofado em algum momento? Eu não sei. Mas ainda assim, no filme Fred vs Jason, vemos que o assassino não é imune a tranquilizante, porque a galera consegue colocá-lo em coma utilizando tais artifícios. Por fim, a pergunta mais emblemática: Jason pode ser destruído ou morto para sempre?
Eu penso que não exatamente, mas há modos de controlá-lo. Jason tem um ponto fraco, que é sua psique. As pessoas podem criar artimanhas para pará-lo ou, quem sabe, ludibriá-lo para evitarem serem mortas. O Jason é muito enganado durante a franquia. Ele não é nada malandro. No segundo filme, a protagonista finge ser a mãe do Jason e explora isso para derrotá-lo. No quarto filme, o Tommy Jarvis finge ser a versão criança do assassino e utiliza isso para matá-lo. E aquele seria o fim do Jason a princípio, lembremos disso. No Fred vs Jason, Fred Krueger se transforma na Pamela Voorhees para convencer o Jason a matar os jovens de não sei lá das quantas. Além disso, Fred Krueger, assim como Tommy Jarvis, utilizou o medo de água do assassino mascarado para amedrontá-lo. E até no filme de 2009 aparece isso, porque a Whitney, por parecer com a mãe do Jason e está usando o colar que era dela, que ela acha na floresta, acaba não sendo morta pelo vilão e consegue usar o fato de se parecer com a mãe do Jason para conseguir ludibriá-lo algumas vezes. Ou seja, diante de tudo isso, podemos afirmar que a questão psicológica do Jason o torna passível de controle. Então, para ele ficar totalmente invulnerável, ele tem que começar a fazer terapia. Fora que se ele for congelado, também pode acabar funcionando, porque como eu disse antes, no Jason X a galera decide congelar ele e o maluco fica inerte por uns 500 anos. Eu considero uma solução viável, é tipo colocar um remendo no cano que você sabe que vai dar merda depois, e assim, se durar 500 anos eu posso lidar com isso. Bom galera, então este foi o vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima e tchau!